No coração de Lisboa, onde as ruas empedradas ecoam segredos antigos, eu, Ana Sofia, de 28 anos, me vi frente a um espelho rachado no banheiro do escritório, limpando as lágrimas que borravam minha maquiagem. Meu coração batia descompassado, como se o mundo inteiro soubesse do que acabara de acontecer. Eu havia beijado minha chefe, Catarina, não por amor, mas por uma promessa velada de promoção que agora me sufocava como uma corda ao redor do pescoço. Tudo começou meses antes, em uma manhã chuvosa de outono, quando entrei na firma de advocacia onde trabalhava como assistente jurídica. Catarina era a sócia principal, uma mulher de 35 anos, com cabelos negros ondulados que caíam como cascatas sobre seus ombros, olhos verdes penetrantes que pareciam ler almas, e uma presença que comandava salas inteiras sem esforço. Ela era casada, com um marido influente na política local e mãe de uma menina de 5 anos. Eu, por outro lado, vinha de uma família conservadora de Porto, onde meu pai, um professor católico devoto, ainda rezava para que eu encontrasse um bom homem e formasse família. Mas eu sabia, no fundo do peito, que meu coração não batia por homens. O escritório era um ninho de intrigas, com colegas competindo por vagas escassas. Eu trabalhava horas extras, revisando contratos até a exaustão, sonhando com o dia em que seria promovida a advogada júnior. Catarina notava meu esforço, elogiava meus relatórios em reuniões, mas sempre com um olhar que ia além do profissional. Um dia, após uma vitória em um caso importante, ela me chamou para a sua sala. Ana, você tem potencial. Mas aqui não basta trabalhar duro. É preciso se conectar. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de subentendidos. Naquela noite, em um evento corporativo no Bairro Alto, o álcool fluiu como o Tejo e as barreiras caíram. Catarina me puxou para um canto escuro, seus lábios roçando meu ouvido enquanto sussurrava promessas. Se você me der o que eu quero, eu te dou o que você precisa. Meu estômago revirou. Eu não era ingênua, sabia das histórias de assédio no meio jurídico, mas isso era diferente. Era uma mulher, como eu, e algo em mim respondia a ela de forma que eu nunca admitira. Mas era certo? Meu Deus, o que diria minha mãe, que ainda me pressionava para casar? Dias se passaram em tormento. Eu me via no metrô, indo para o trabalho, questionando cada escolha. Aceitar significaria trair meus valores? Ou recusar-me condenaria a uma vida de mediocridade? A pressão familiar pesava, ligações constantes de casa, meu irmão mais velho casado e com filhos, servindo de exemplo. Ana, quando você vai sossegar? Eles não sabiam do meu segredo, das noites em que eu chorava sozinha, atraída por mulheres, mas aterrorizada pela rejeição social em uma Portugal ainda marcada por tradições católicas. Finalmente, em uma tarde de temporal, Catarina me chamou novamente. Decida-se, Ana. A vaga é sua se você provar lealdade. Meu coração acelerou. Pensei na minha avó, que sacrificara tudo pela família, e no quanto eu queria provar meu valor. Fechei os olhos e me aproximei. O beijo foi breve, intenso, um misto de desejo reprimido e cálculo frio. Saí dali tremendo, com a promessa de promoção na semana seguinte. Mas o que veio depois foi um inferno sutil. Colegas sussurravam, olhares enviesados me seguiam pelos corredores. Catarina agia como se nada tivesse acontecido, mas em particular exigia mais encontros. Eu me sentia suja, dividida entre a atração genuína que começava a brotar e o nojo de mim mesma por ceder. Em casa, mentia para meus pais sobre o namorado fictício para aplacar as cobranças. A sociedade lisboeta, com suas festas elegantes e fofocas veladas, parecia-me julgar em silêncio. Uma noite, sozinha em meu apartamento minúsculo em Alfama, olhei para o espelho e me perguntei quem eu era? Uma vítima de um sistema corrupto ou cúmplice de minha própria queda? O telefone tocou. Era minha melhor amiga, Sofia, que suspeitava de algo. Ana, você está diferente. Conte-me. Mas eu calei, temendo que revelar meu segredo abrisse para o mundo inteiro. A tensão escalava. Catarina marcou um jantar de negócios em um restaurante chique no Chiado. Lá, sob luzes suaves, ela tocou minha mão, falando de divórcio e de como eu a fazia se sentir viva. Meu peito apertou. Era isso amor ou manipulação?
Saí dali confusa, caminhando pelas ruas molhadas, sentindo o peso da escolha errada. No dia seguinte, a promoção veio, anunciada em reunião. Parabéns falsos ecoaram, mas eu via o desprezo nos olhos de alguns. Meu pai ligou orgulhoso. Finalmente, filha. Agora pensa em família. Ironia cruel. Eu havia trocado minha integridade por um cargo e o preço começava a se revelar. A promoção trouxe mais responsabilidades, mas também isolamento. Eu agora lidava com casos complexos, defendendo clientes em tribunais de Lisboa, mas cada vitória soava vazia. Catarina me tratava como confidente, compartilhando segredos de seu casamento falido. Meu marido é um fantoche político, eu preciso de alguém real, dizia ela, seus olhos fixos nos meus. Eu me via atraída, mas o medo me paralisava. E se isso fosse exposto? Em uma sociedade onde o casamento gay era legal, mas o preconceito ainda reinava em famílias tradicionais, eu temia o ostracismo. Em casa, as visitas familiares se intensificavam. Minha mãe veio do Porto para uma semana, cozinhando pratos tradicionais e questionando minha vida solteira. Ana, aos 28, você precisa de um companheiro. Olhe para sua prima, casada e feliz. Eu sorria forçado, escondendo as mensagens de Catarina no celular. Uma noite, enquanto ela dormia, eu chorei no banheiro, imaginando confessar: Mãe, eu amo mulheres. Mas as palavras morriam na garganta. O conflito interno me consumia. Sonhos perturbados me acordavam, revivendo o beijo, misturando desejo e culpa. Eu procurava consolo em livros sobre identidade sexual, lidos às escondidas em cafés do Rocio. Lá, via casais lésbicos de mãos dadas, invejando sua coragem. Porque eu não podia ser assim? A resposta: medo da rejeição, da perda de tudo. Catarina escalou as demandas. Em uma viagem de negócios para o Porto, ela reservou um quarto compartilhado. Precisamos discutir o caso, justificou. No hotel, sob lençóis brancos, ela se aproximou, mas eu recuei. Isso é errado, Catarina. Você é casada. Ela riu amargo. Meu casamento é uma farsa. E você? Vive mentindo para si mesma. Suas palavras feriram como lâminas, forçando-me a confrontar minha hipocrisia. De volta a Lisboa, o escritório fervia de rumores. Uma colega, Inês, me confrontou no almoço. Ouvi que você ia chefe. É verdade? Neguei, mas o pânico cresceu. Inês era amiga próxima, sua decepção me doeu. Se for Ana, tome cuidado. Isso pode destruir carreiras. Ela estava certa, eu via o abismo se abrindo. A pressão familiar culminou em um jantar de aniversário. Meu pai, com sua Bíblia sempre à mão, discursou sobre valores morais. Nesta era de confusões, mantenham-se fiéis à tradição. Olhei para minha irmã, casada e grávida, sentindo inveja e raiva. Por que eu tinha que esconder quem era? Naquela noite, liguei para Catarina, buscando conforto, mas ela exigiu mais. Venha para minha casa amanhã. Meu marido viaja. Eu fui, dividida. No apartamento luxuoso dela em Belém, conversamos horas sobre nossas vidas. Ela contou de sua juventude, reprimindo atrasos por mulheres para se encaixar. Eu me casei por pressão social, Ana. Não cometa o mesmo erro. Seus toques eram gentis, mas eu parei. Isso é amor ou poder? Ela hesitou, revelando vulnerabilidade. Pela primeira vez, vi além da chefe manipuladora, uma mulher presa como eu. Mas o idílio durou pouco. No dia seguinte, recebi um e-mail anónimo. Sei do seu segredo com Catarina. Cuidado! Meu mundo desabou. Quem sabia? Inês? Alguém do escritório? O pânico me levou a confrontar Catarina, que negou envolvimento. Deve ser inveja. Ignore. Mas eu não podia, o medo de exposição me consumia. Em meio ao caos, uma ligação de casa, minha avó hospitalizada. Corri para Porto, encontrando a família unida.
Lá vi o custo da conformidade, minha tia, viúva infeliz, sussurrando arrependimentos. Viva sua verdade, Ana. Suas palavras ecoaram, plantando sementes de rebelião. De volta, decidi romper. Em uma reunião, confrontei Catarina, isso acaba aqui. Não quero mais promoções assim. Ela ficou pálida, mas assentiu. Você é forte, Ana. Mais do que eu. Mas o dano estava feito, rumores espalhavam e eu sentia o chão tremer. Os rumores viraram veneno. No escritório, olhares acusadores me seguiam e tarefas importantes eram redirecionadas. Catarina, distante, parecia arrependida, mas seu silêncio me isolava. Em casa, sozinha, eu me questionava, valer a pena? A promoção, agora um fardo, destacava minha solidão. Amigos distantes, família alheia, eu era uma ilha em mar revolto. Uma noite, Sofia, minha amiga de infância, me visitou. Ana, você está magra, preocupada. Conte. Sob vinho tinto, desabei, eu. Gosto de mulheres. E me envolvi com minha chefe. Seus olhos se arregalaram, mas ela abraçou, eu suspeitava. Você não está sozinha. Seu apoio foi um farol, mas o medo persistia. E se minha família souber? A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, me oprimia. Na TV, debates sobre direitos LGBTQ+, contrastavam com igrejas lotadas pregando contra. Eu me via em manifestações no Marquês de Pombal, anônima na multidão, ansiando por liberdade. Catarina marcou uma conversa privada. No Parque Eduardo VII, sob sol poente, ela confessou, eu usei você, Ana. Meu casamento rui e eu me agarrei a algo real. Lágrimas rolaram, vi sua fragilidade. Mas você me despertou. Quero o divórcio. Meu coração doeu, era isso empatia ou resquícios de atração? E sua filha? Perguntei. Ela merece uma mãe honesta. Mas o anônimo atacou novamente, fotos borradas de nós duas circulando no e-mail corporativo. Pânico generalizado. O sócio sénior chamou reunião e isso afeta a reputação da firma. Catarina defendeu, são mentiras. Mas eu vi o julgamento em seus olhos. Demitida? Não, mas rebaixada assistente novamente. O preço da lealdade. Furiosa, investiguei o remetente. Descobri Inês, motivada por inveja da promoção. Confrontada, ela admitiu, você trapaceou, Ana. Merece cair. Traição cortante, amizade destruída. Você não entende minha luta, rebati. Ela riu, luta? Isso é imoral. A família pressionava mais. Meu pai anunciou visita surpresa. Queremos te ver feliz. Eu tremia, rumores podiam chegar a eles via conhecidos. Em pânico, inventei uma viagem de trabalho. Catarina, agora aliada improvável, ajudou a conter o dano. Vamos processar por difamação. Mas o estresse abalou, brigas com o marido escalaram. Uma noite, ela apareceu em minha porta, machucada emocionalmente. Ele descobriu. Quer a custódia. Meu Deus, o que eu causara? Juntas, planejamos. Eu a apoiei em consultas com advogados de divórcio, vendo sua força emergir. Mas minha própria batalha interna rugia, confessar à família? O peso da dupla vida me esmagava. Em um fim de semana em Sintra, fugindo do caos, refleti nos palácios neblinosos. Lá, decidi, era hora de enfrentar. Liguei para Sofia, me ajude a contar. Seu encorajamento fortaleceu. De volta, o clímax veio em uma festa corporativa. Inês espalhou mais fofocas, forçando confronto público. Basta, gritei. Sim, sou lésbica. E daí? Silêncio chocante. Catarina se juntou, eu também. E estamos acabando com isso.
Murmúrios, mas alguns aplaudiram. Liberação amarga. Mas o custo de missões ameaçadas, amigos perdidos. Catarina perdeu custódia parcial. Eu, isolada, questionava: liberdade valia a dor? O aftermath foi brutal. Demitida da firma, busquei emprego em agências menores, enfrentando rejeições veladas. Sua reputação precede. Catarina, divorciada, lutava pela filha, vivendo em apartamento modesto. Nós nos víamos esporadicamente, como amigas, o desejo dissipado em respeito mútuo. A família descobriu via fofocas. Meu pai ligou furioso: isso é pecado. Venha para casa explicar. Corri para Porto, coração na boca. No lar antigo, sob olhares acusadores, confessei: pai, eu amo mulheres. Sempre amei. Lágrimas, gritos. Minha mãe chorou: o que fizemos errado? Meu irmão defendeu: deixem ela ser. Divisão familiar, pai me deserdou temporariamente. Meses de terapia me ajudaram a processar. Em sessões em Lisboa, explorei traumas, repressão infantil, medo social. Você pagou caro por autenticidade, disse a terapeuta. Verdade, amigos verdadeiros restaram, como Sofia, mas perdas doíam. Catarina reconstruiu nova firma, custódia compartilhada. Você me salvou, Ana. Mas eu via cicatrizes, sua filha confusa, marido vingativo. Eu encontrei emprego em ONG de direitos LGBTQ+, defendendo outros como eu. Lá vi histórias piores, jovens expulsos de casa, vítimas de violência. Minha jornada parecia privilegiada, mas o trauma persistia. Uma noite, em bar no bairro Alto, conheci Maria, uma artista livre. Seu beijo foi puro, sem agendas. Mas hesitei, confiança quebrada. Dê tempo, ela disse. A sociedade reagia misto, apoio online, mas ódio em comentários. Um artigo no jornal expôs nossa história anonimamente, gerando debate. Progresso ou decadência? Família aos poucos amoleceu. Mãe ligou: te amo, filha. Venha visitar. Reconciliação lenta, mas pai resistia: rezo por você. Catarina e eu nos distanciamos, ela namorava abertamente. Invejei sua coragem. Eu, ainda curando, questionava escolhas: beijo inicial fora erro, ou catalisador? Em manifestação Pride, marchei, bandeira arco-íris ao vento. Liberdade doce, mas amarga pelo preço. Anos se passaram, mas ecos permaneciam. Aos 32, eu liderava campanhas na ONG, ajudando jovens lésbicas em vilas conservadoras. Minha história inspirava, mas revivia dor. Catarina, bem-sucedida, casou-se com mulher, filha adaptada. Eu, solteira, focava em mim. Família curou, pai, envelhecido, pediu perdão em Natal. Errei, Ana. Seja feliz. Lágrimas de redenção. Mas reflexões profundas, sociedade evoluía, mas preconceitos arraigados. Debates éticos, manipulação no trabalho era aceitável? Autenticidade valia sacrifícios? Em palestra, contei minha jornada, enfatizando custos, amizades perdidas, carreira abalada, saúde mental fragilizada. Mas liberdade é inegociável. Maria tornou-se parceira, relacionamento honesto, sem segredos. Felicidade genuína, mas cicatrizes lembravam. Finalizando, pergunto: foi certo priorizar carreira sobre integridade, mesmo que levasse à verdade?